voltar do Senhor desde ontem da manhã com Deus. E eu creio, vocês vão testemunhar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu vou curar casamentos. Eu vou curar relacionamentos. E eu vou fazer o que você não pode fazer. Aplaude Jesus. Estava mutado só para testar o sonoplasta. Glória a Deus. Amém, queridos? Coloca para mim Isaías capítulo 38, versículo 21. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, os que estão em casa, em nome de Jesus. Quem crê em mistério de Deus. Amém? E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponha como emplasto sobre a ferida, sobre a doença, sobre a enfermidade. Vocês vão dar testemunho aqui. O que move montanhas é a fé. Havia uma enfermidade e o profeta Isaías direcionou para colocar pasta de figo sobre a enfermidade. Esse pão, ele será ingerido. A cura vai começar interior, para depois aparecer o externo e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Só quem crê aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Prometo ser breve, 35 minutos, a gente termina a palavra e já partimos para a ceia, amém? Amém? Deus, ele sabe como conduzir o culto. E aprove ele abençoar a tua casa com esse ato de fé. Esse pedaço de pão para você levar para a tua casa, para você levar para o enfermo. Amém? Isso não tomou o tempo da palavra, isso é a palavra viva que acabamos de ler. Deus já falou com você. O Senhor já te deu direção. E a obra será concluída sobre a tua casa em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus me deu uma palavra, estava estudando hoje de manhã, e eu falei na conferência profética, eu falei, Senhor, o que eu vou pregar na ceia? Cada pregador falou algo de Jesus relacionado ao sacrifício, relacionado ao amor dele pela nossa vida, relacionado ao poder do sangue dele. Eu falei, Senhor, o que eu irei pregar? E o Senhor direcionou para nós: pregue sobre o poder que vocês têm. Eu falei, mas Senhor, mas que poder é esse de trair? E o poder de perdoar. Nós vamos explanar isso hoje. Porque talvez você nem saiba o tamanho do poder que você tem para trair. E só quem foi traído sabe o tamanho da dor. E só quem reconhece sabe o tamanho que é o poder de pedir perdão. E só quem perdoou sabe o poder do que é perdoar. Sabe por que nós estamos aqui? Porque fomos perdoados. Ele tem poder sobre as nossas vidas. E existe um terceiro poder entre esses dois poderes: o de trair e o de perdoar. Qual é esse poder? O poder de decisão. Eu decido. Se eu traio, eu decido se eu perdoo. Está na nossa mão esse poder? Está. Amém? Mateus 26, versículo 20. Eu vou ler do 20 ao 29.
Depois a gente vem para a explicação, amém, queridos? Para o entendimento de todo, em nome de Jesus. Diz assim o versículo 20. Pode ser que lá em cima esteja diferente por conta da versão. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhe digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhes: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Gravem isso. Ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria para ele nunca ter nascido. Então Judas, o que trairia, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: tu disseste isso? Enquanto comia, Jesus pegou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comem, isto é o meu corpo. E a seguir Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. E você se assenta adorando ao Senhor. Meus irmãos, esse período era o período da festa de Pão Asmo, ou a celebração da Páscoa. E a celebração da Páscoa, ela é uma festa que dura 7 dias. Essa festa, ela se dá no decorrer dos dias 15 de março a 15 de abril, ou seja, é um mês Nissan. Isso como costume judaico, no calendário judaico. A festa da celebração, ela lembra principalmente a passagem, ou seja, quando o povo de Israel é liberto das mãos do Egito. Então, desde então, esta festa, essa Páscoa, esta ceia é celebrado todos os meses até o dia de hoje, para a honra e glória e louvor do Senhor. E numa noite onde Jesus estava reunido com os seus discípulos, ele abre a sua boca e vai dizer, em um jantar formal, ele estava jantando, era um dia que antecedia a sua traição, e jantando com os discípulos já tinham preparado ali a ceia, e a mesa, ela tinha um formato de U. Então Jesus se centrava em um lugar estratégico, como era digno para ele, o centro das atenções na mesa, porque quem ensina tem que ser bem visto, e quem aprende tem que estar atento para aquele que os ensina. E Jesus vai dizer, simples e direto, como Mateus aqui está dizendo, hoje, quando? Na verdade vos digo, que um de vocês há de me trair. Isso gera uma confusão na mente. Por que uma confusão na mente? Porque em João vai dizer que ao lado de Jesus estava João, e Pedro, que estava um pouco distante, olha, João, pergunta para ele quem é. E João vai deitar a cabeça no seio de Jesus e vai perguntar. E Jesus responde:
será aquele que põe a mão comigo no meu prato. Agora observe, a mesa estava no formato de ur. A tigela ou o prato aqui era uma tigela feita de argila. Dentro dessa tigela tinha um molho. Esse molho, ele era composto por ervas amargas e vinagre dentro dele. A tigela representava quando o povo de Israel, os nossos pais da antiguidade, estava sendo escravizado no Egito, construindo o tijolo. Então, aquele prato representava o período da escravidão, aonde ele estava sendo obrigado a construir tijolos para a construção do Egito, para a construção das pirâmides. E o molho com ervas amargas, para lembrar da amarga escravidão aonde o povo se encontrava. Só que Jesus levanta Moisés, Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E quando ele é liberto, Deus fala para Moisés e para Arão, se apresenta perante a Faraó para libertar o meu povo e fazer para mim no deserto uma festa. Qual era essa festa? A Páscoa, que significa a passagem. Tem passagem na minha e na tua vida que vai ser com ervas amargas. E para que isso, pastor? Para nós lembrarmos de onde Jesus, o que Jesus, ele fez para a minha vida e para a tua vida, porque muitos momentos da nossa vida, nós estamos sentados e confortável dentro da igreja, em um ar-condicionado maravilhoso, em uma cadeira estofada maravilhosa, e muitas das vezes eu não me atento ao que representa a ceia, eu não me atento ao significado do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. João vai dizer, inspirado pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, que aquele que não participar do corpo e do sangue não tem parte com ele. Neste jantar causa-se um alvoroço entre os discípulos, porque a preocupação era com quem iria trair. E Jesus, ele vai dizer para Judas: segue, vai cumprir o teu desígnio. Jesus conhecia que Judas iria trair, ele tinha o seu conhecimento, e ainda assim, Judas participou da ceia. Como pode isso? Então quer dizer que em pecado eu posso participar da ceia? No erro eu posso participar da ceia? Porque Jesus serviu a Judas. Só que Jesus estava dizendo para ele: aquele que colocar a mão no meu prato, o prato, Judas, não quer dizer que ele estava do lado de Jesus para alcançar, colocar a mão no prato. João, a Bíblia relata que estava. Colocar a mão do prato, aquele prato, ele passou durante a mesa. Então, ou seja, todos os discípulos colocaram a mão no prato, molharam ali no molho amargo, ou um pedaço de pão, ou um pedaço de carne. E o que o Senhor está querendo dizer? Naquele momento, Jesus estava dizendo: examine-se. Falei certo? Examine-se o homem a si mesmo. Jesus estava dizendo para Judas: Judas, eu conheço o projeto dentro do teu coração que ainda não saiu para fora, mas eu te dou uma oportunidade hoje. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Pois se tocar indignamente, toca para a sua própria condenação. Quando Judas pega o pão e chucha ali, gosta de café com leite, pãozinho chuchado, no molho, e participa, ele esqueceu de algo, de examinar
si mesmo o que estava dentro do seu coração, que só Jesus e ele sabiam, e os discípulos sequer perceberam. E por que não perceberam? Porque Judas era o tesoureiro. Imaginamos que quando Jesus, olha, Judas, vai e faz o seu desígnio, talvez era uma missão a qual Judas teria que comprar algum alimento, alguma coisa para socorrer alguém. Quem cuidava da parte financeira de Jesus, do ministério de Jesus, era Judas. E só coloca alguém para cuidar da parte financeira, alguém a qual eu tenho confiança. Era íntimo. Talvez você está aqui, acha que é íntimo, mas só Jesus sabe como está o teu coração. E ele diz: examine-se a si mesmo e participe do meu corpo. Aquele que come comigo no meu prato, uma tigela com molho amargo, composto de ervas amargas, vinagre. Nem Jesus gostou de vinagre. Quando ele estava na cruz, colocaram uma esponja, ele pedindo água, molharam ali a esponja de vinagre, colocaram na sua boca e ele rejeitou. Nós não vamos viver somente de coisas boas, vai ter situações que nós vamos ter que passar por situações amargas e não esquecer que o próprio Senhor Jesus nos tirou da prostituição, nos tirou de tudo que não presta nessa terra. E esses momentos amargos não pode tirar a minha posição de adorador e de servo de Jesus Cristo. Não podemos. Olha isso aqui. Todas as vezes que você cede à sua natureza ou à sua carne, você traz Jesus. Coloca Marcos 16, versículo 22. Todas as vezes que você cede à sua natureza humana, ou você cede a algum ato da tua carne, ali da tua vontade, a ira, a Bíblia diz, ireis, mas não pequei. Você pode irar, só não pode pecar. Toda vez que você faz isso, você traz Jesus. Pastor, então eu sou um mero traidor. Eu também sou. Só que Jesus tem uma oportunidade. Qual é? Arrependei-vos. Olha o que diz aqui. E ele respondendo disse: não, filho. Vamos lá, acho que eu falei errado, Mateus 16, 22, 23. Isso. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender quem? E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tens compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Acontecerá isso o quê? Jesus estava predizendo a sua morte. E Pedro repreende Jesus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de ti. Isso não pode acontecer. Em outras versões vai dizer: nem que tiver que me matar, mas não vão fazer isso com o Senhor. Aí Jesus responde, próximo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são, mas só as que são do homem. Pedro se irou, ele tomou parte de Deus. Ele não entendeu o que Jesus tinha falado para ele e traiu Jesus. Por que Pedro traiu Jesus? Porque a sua fala, a sua posição, a sua natureza humana em querer defender Jesus deu vazão para Satanás falar na boca dele contra Jesus, contra as Escrituras, porque está escrito em Isaías 53.
que Jesus iria subir como cordeiro mudo, e nada pode mudar isso. Nada. Entenda uma coisa, irmãos, não fique com dó de Jesus. Hoje é dia de você celebrar a morte de Jesus. Você tem que honrar a Jesus Cristo. E como você tem que honrar a Jesus Cristo? Voltando para as coisas que são do céu, não dos homens. Natureza humana na vida de Pedro, emoção. Natureza humana na vida de Pedro, ele pega a espada e corta a orelha do soldado Malcolm. E a natureza do céu, Pedro, não é assim. Jesus pega a orelha do soldado e ali faz um milagre. E diz assim, ó, não é por força. Declare isso, não é por força. Não é pela minha natureza humana. Porque a minha natureza humana, ela é pecaminosa, ela é traidora. Se volte para as coisas que são do céu. Se volte. Eu pergunto a vocês, quem aceitou Jesus Cristo aqui? Muito pouca gente aceitou Jesus hoje. Vai sobrar muito cálice hoje. Quem aceitou Jesus hoje? Aceitou hoje? Atenção. Pastor Zé Carlos? Quem aceitou Jesus? Levanta a mão. Mais alto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem pego sua cruz todos os dias? Pense nisso. Simão Cirineu, ele pegou a cruz de Jesus? Não. Simão Cirineu, mas foi aquele homem que subiu a via dolorosa, carregou a cruz de Jesus. Ele aceitou carregar aquela cruz por sua vontade própria? Ele aceitou a sua cruz ajudar Jesus? Não. Os cidadãos romanos, soldados romanos, obrigou aquele homem chamado Simão Cirineu a ajudar Jesus, importunaram ele, obrigado, ou ele ia, ou o chicote caía nas costas dele também. Simão Cirineu foi obrigado a ajudar Jesus. Eu quero enfatizar isso para você entender. Simão Cirineu, ele foi importunado, ele foi obrigado a ajudar a Jesus carregar a cruz. Por quê? Porque Jesus já estava desfalecendo. Obrigado a carregar a cruz. Diferente de mim e de você. Ninguém obrigou você a aceitar Jesus. E Jesus, ele vai dizer um recado assim que eu acho maravilhoso. Se aquele que quiser vir após, quem veio antes de Jesus aqui? Levanta a mão. Ninguém. Todos nós viemos pós Jesus na terra. E Jesus vai dizer, aquele que quiser vir pós mim, pegue todos os dias a sua cruz e siga-me. Pegue todos os dias a sua cruz e siga-me. Então, quando eu desobedeço, quando eu não pego a minha cruz, eu estou dizendo, Senhor, assim como aqueles, eu prefiro te trair. Não estou a fim de pegar nenhuma cruz. O problema é seu. Eu não quero te seguir. A cruz, ela é muito pesada. A cruz, ela é muito dolorosa. A cruz, eu tenho que andar tudo certinho. Não dá, não consigo. Eu tento, não consigo pegar a minha cruz todos os dias. Aquele homem, ele foi importunado a carregar a cruz. E assim ele fez.
Eu e você não, nós decidimos pegar o quê? A nossa cruz. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, dos meus projetos, a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu estou dizendo: Senhor, eu tomo a minha cruz, eu pago o preço, eu persevero, mas naquele dia a qual o Senhor chamar o meu nome, eu entregarei a Ti essa cruz. Sabe qual é o período que nós estamos passando? É um período de preparação. Não dá para fugir da cruz. Não conseguiremos fugir da cruz. Quando eu falo que Jesus, ele fala: hoje mesmo um de vocês há de me trair, e ele serve a todos os discípulos. Jesus estava colocando ali a sua onisciência, porque ele tinha conhecimento de todas as coisas. Ele sabia, ele estava dizendo: ó, examine-se, reveja, se é isso mesmo o que você tem que fazer. E Judas, movido pelo seu poder, o poder de trair Jesus, porque para trair, irmão, olha para cá, eu vou falar de mim mesmo, tá? Vou falar de mim mesmo para você entender, e você vai entender a posição de Judas. Quando eu não conhecia Jesus e traía a minha esposa, tinha um planejamento. Tinha o quê? Tinha comunicação. Tinha o quê? Então, para você trair Jesus, para Judas trair Jesus, primeiro tinha um planejamento. Segundo, tinha comunicação. Terceiro, o ato do relacionamento. E o ato do relacionamento foi: os fariseus, os escribas, se agradaram com a posição de Judas e deram para ele 30 moedas de pratas. Qual era o planejamento? Judas procurava uma maneira sutil de entregar Jesus. E ele vai dizer aos fariseus: olha, aquele a qual eu beijar no rosto. Estratégia para consumar o fato. Até para trair precisa um esforço. Até para trair, o Satanás te ajuda, te dá sabedoria, te dá estratégia, te mostra o caminho, a qual a capacidade que você nem tinha, mas ele capacita. A dureza do coração de Judas impediu ele de examinar-se a si mesmo, e impediu Judas de evitar aquilo que ele tinha planejado. Porque o que prevaleceu aqui, irmãos, não foi o olhar de Judas para 30 moedas de prata. O que prevaleceu no coração de Judas foi o que Satanás plantou. Porque a Bíblia vai dizer: por que deixaste, Jesus falando por Judas assim, ó, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Não eram as 30 moedas de prata, não. Ali é isca para pegar bobo, para pegar a boca aberta, que não consegue ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, para pegar despreparado, a qual não está atento na guerra que vive, na luta que vive, se envolve na guerra e esquece de orar, de jejuar, de pedir estratégia para Deus para vencer a guerra. Displicência. Mas está difícil a situação, só tende a ficar a cada dia mais difícil se você não fizer algo.
só tende a ficar cada dia mais. E quando eu não faço nada, eu estou dizendo, eu estou usando o meu poder de trair. Mesmo não fazendo nada, sim, eu estou omitindo. Eu estou dizendo, eu estou em cima do muro. Eu sou apenas ainda Raabe. Eu não decidi participar da genealogia de Jesus. Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Sai dessa posição, sai dessa omissão, sai deste lugar que Jesus não te chamou. Decida hoje, decida hoje, pelo poder de tomada de decisão. Abra mão do poder da traição. Abra. Porque Jesus, ele tem um objetivo para a nossa vida. O poder de perdoar está com Cristo, diga isso. Olha para cá. Não há na Bíblia nenhum relato a qual Judas se refere a Jesus como Senhor. Grave isso. Não há relato na Bíblia aonde Judas se refere a Jesus como Senhor. E como que ele se referia? Rabi, mestre. Sabe qual é a diferença? É porque quando eu chamo de meu Senhor, é que a minha vida é dele. Quando eu chamo de Rabi ou de mestre, eu reconheço o potencial dele, mas eu filtro dele aquilo que eu aceito. Ele é o mestre, mas eu filtro. Qual foi o filtro que Judas colocou entre o seu Senhor, entre o Senhor Jesus e o mestre Jesus? 30 moedas de prata. Meu mestre, ele é. Meu rabi, meu pastor, ele é. Meu Senhor, não. Por quê? 30 moedas de prata, eu largo ele. Posso aplicar? Eu vou ser mais claro. Nos ensinamentos de Jesus, aquilo que me agrada, aquilo que me agrega, ele é o meu Senhor. Escuta isso. Quando Jesus abre a sua boca, isso aqui é para nós que está aqui, tá? Isso aqui é para você, que chama Jesus de meu Senhor, mas as atitudes diz que ele é apenas teu mestre. Quando Jesus ensina algo que vai agregar a sua vida, ele é o teu Senhor. Por quê? Porque eu obedeço. Vai agregar ensinamentos para a minha vida? Sim, então eu obedeço. Mas quando Jesus me confronta, me corrige, me exorta, aí ele não é mais meu Senhor, é apenas meu mestre. É apenas o meu pastor. E entre o meu pastor e mestre, eu coloco um filtro, só aceito o que me agrega. Cuidado, para esse espírito não estar na tua vida. Cuidado. Para servir, para receber de Jesus é meu Senhor. Mas para colocar em prática aquilo que Ele nos ordena, aí não, aí é meu mestre. Para de servir dois senhores. Para de servir dois sem. Qual é esses dois senhores? É meu Senhor na obediência. É o meu Senhor Jesus quando eu obedeço. Mas quando eu saio lá fora, é o meu Satanás. Porque tudo que eu recebi do Senhor, eu não coloco nada em prática. É o meu Senhor nos ensinamentos, mas na correção não. Aí eu adoro a Satanás com a desobediência. É o meu Senhor na obediência e o meu Satanás na desobediência. Poder que você tem de trair.
Cuidado dentro da tua casa, porque algumas traições podem estar ocorrendo dentro da tua casa e você não tem tomado conhecimento e não sabe o prejuízo que está gerando dentro da tua casa. Coisas têm acontecido dentro da tua casa e você não sabe por quê. Por quê? Por conta do sentimento que você tem em servir dois senhores, de colocar um filtro na hora que agrega, eu obedeço. Na hora da correção, eu coloco um filtro. Aí eu obedeço a Satanás. Eu vou falar algo aqui, mas eu vou falar bem calmo. Toma vergonha na cara. Você está cansado de ler a palavra do Senhor, você está cansado de ver as direções do Senhor, mas você não muda. Por quê? Porque você quer alimentar a natureza humana. Pedro! Outra hora, você olha as coisas do céu, me reconhece que eu sou o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Outra hora, você me repreende e diz para ter misericórdia de mim, para que não aconteça que eu morra, conforme está escrito na palavra de Deus. Para trás de mim, Satanás. Irmãos, nós precisamos tomar vergonha na cara e decidir para que nós fomos chamados e por que nós fomos chamados e o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque há vidas esperando pela sua posição de servo, de honrar a Cristo. Segura, o mesmo Senhor que é dentro da igreja é o mesmo Senhor que atua lá fora. Porque aqui eu sou santão, eu dou lugar, eu falo em línguas. Mas lá fora lá fora eu dou uma mudadinha. Lá fora eu dou uma traidinha em Jesus. Com as minhas atitudes, com os meus comportamentos. Lá fora eu escondo a Bíblia. Aí Jesus vai dizer para os traidores: melhor seria para ele nunca ter nascido. O poder que você tem de trair Jesus. Jesus, ele foi traído, irmãos. Jesus, ele é traído quando negamos ele, como desobedecendo uma direção dele. Jesus, ele é traído quando você precisa buscar e não busca, quando você precisa orar e não ora, e a Bíblia vai dizer que aquele que não ora, peca. Peca. Examine-se, pois o homem assim. Faça uma análise de você. Não tenha vergonha, encoraje-se pela palavra de Deus. Não tenha medo das consequências. Por quê? Porque a consequência de um pecador é ser perdoado. Quer prova disso? Olha aqui, 8 anos traindo a minha esposa. E Deus falou para mim, pegue ela e fale tudo para ela. Não conhecia Jesus, eu gosto de repetir isso aqui para você não ficar em conflito. Não conhecia Jesus quando estava em traição, traindo a minha esposa. Mas no 4º mês que eu tinha aceitado Jesus, ele falou, pegue ela, fale tudo. E eu rasguei o verbo, com gosto, porque eu sabia quem tinha me pedido. De exercer aquele que é maior do que ela. Pode aplaudir ao Senhor. Pastor, você não tinha medo dela te perdoar? Não tive. Porque a convicção do que eu ganhei não me permitiu. E o que o Senhor ganhou? Uma nova vida. E o que o Senhor ganhou? Uma nova família. E o que o Senhor ganhou? Uma nova família. E como que o Senhor tinha essa certeza? No momento que eu decidi falar e obedecer a Deus. Dentro da igreja e fora da igreja. Poder de perdoar
Jesus tem. E nós precisamos ter. O poder de perdoar, nós precisamos ter. Jesus vai olhar para uma mulher pecadora em uma reunião na casa de Simão e vai dizer assim: mulher, teus pecados te são perdoados. E o que aquela mulher fez? Ela foi aonde ela não poderia. Só que ela tinha um alvo. Ali estavam reunidos os principais da sacerdote. Era uma reunião solene aonde Jesus ele foi convocado como convidado principal. Não era eu nem você que estava lá. Era homens de governo, de referência em Israel, que estava dentro daquela casa. Ela não entrou pela porta da frente, ela entrou por trás. Porque ela não era digna. Quando ela entra por trás, ela já entra com a cabeça no chão, se humilhando ali com a cara no pó. Ela sabia a condição dela, que ela era pecadora. Todos ali sabiam da condição dela e começaram a murmurar entre eles. E as palavras de Jesus para ela foi: mulher, teus pecados te são perdoados. O que causou Jesus falar essas palavras? A atitude, a vontade de mudar, o desejo de sair daquela situação. Jesus viu naquela mulher uma verdadeira atuação, um desejo de ser liberta por Ele. E Ele falou uma simples palavra, não colocou a mão na cabeça, não fez um reteté, não fez nada. Ele só analisou o ato e Ele só analisou quem estava analisando. Quem estava ali à volta. Antes de direcionar a palavra para ela, a direção da palavra foi para quem assistia. A avaliação, o confronto de Jesus não foi para ela. A repreensão de Jesus não foi para ela, que ela é pecadora. Era para quem julgava a pecadora. Da hora que eu entrei aqui, sou eu não, é Jesus falando. Naquela reunião. Da hora que eu entrei aqui, não me deste ósculo, não me deste água para lavar os meus pés. Sabe o que é isso? Não me honraste. Essa mulher, da hora que chegou, tem me honrado. E qual é a consequência para um pecador que se arrepende? Os teus pecados te são perdoados. E Jesus falou assim, o povo falou assim: mas quem é esse que até pecado perdoa? Agora enlouqueceu. Aí Jesus emenda a outra: mulher, tua fé te salvou. Vai-te. Quem está próximo de Jesus e se distancia do pecado, tem paz. Olha como Jesus despede essa mulher: vai-te em paz. Quem pode perdoar? Nós temos esse poder de perdoar. Nós temos essa capacidade. Se coloque de pé. Vou fazer uma pergunta simples. Talvez você não conhecia o poder de Jesus, ou conhecia e se afastou. O Senhor quer saber: vem para casa, vem para minha casa. O Marcos louvou um louvor aqui que Jesus ele está, aonde ele está tem morada preparada. É para você. Fica perambulando pela rua, por a escuridão, pelas trevas, aonde o inimigo tem ceifado a tua vida e você sequer tem percebido. Volta hoje. Aceita hoje. Deus ele tem poder nas nossas vidas. E Ele nos dá poder para tomar decisão. E para enfrentar todo mundo. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões.
Não tenha medo do que está aí fora contra a tua vida. Ele capacita você com poder e com autoridade. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus hoje? Quer entregar a sua vida e seguir? Irmãos, há sempre uma oportunidade para recomeçar, para o recomeço. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, levanta a mão, dá um glória para cima, irmãos. Esse é um motivo de muita alegria. Amém? Todos estão em Cristo, em nome de Jesus. Vamos ceiar. Se assenta, aplaudindo ao Senhor. Apenas um versículo dentro dessa palavra. 26, versículo 29. Coloca para mim. Mateus 26, 29. Que diz assim: E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo conosco, no reino do meu Pai. Eu vou ler nessa versão aqui. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Jesus, ele estava reunido com os discípulos exatamente quando ele vai dizer essa palavra. Jesus está dizendo: essa é a última ceia em terra com vocês. Essa é a última oportunidade a qual eu tenho para servir vocês aqui. Essa é a última oportunidade que vocês têm de sentar à mesa comigo. Essa é a última. Por que isso? Porque nunca mais da videira você beberá esse cálice. Até, diga comigo, até o dia que eu servirei vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Esse versículo, ele fala de terra e fala de céu. Ele fala de presente e ele fala de futuro. O presente, ele precisa ser construído. O presente, ele precisa ser sustentado. Senão não chegaremos ao futuro que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida. Qual é o futuro? Uma mesa. No reino do Pai, aonde ele vai olhar no olhar da Jéssica e vai dizer: filha, ele vai chamar por nome. Filha, eu te sirvo um vinho novo. Não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, que possa te dar um ingresso, um couvert artístico, para você participar desse vinho novo. Não há. Pastor, o que há? A tua fidelidade, o teu amor, a tua posição de servo. É o que vai dar o direito de você participar dessa ceia com Cristo. Só que não será da videira. O vinho novo não será da videira. Esse vinho aqui, esse suco de uva, ou ele foi prensado em uma máquina industrializada, ou ele pode ter sido prensado com os pés, mas o vinho novo é o vinho onde Jesus transformou a água. É a mão dele que vai preparar. A mesa é ele que vai preparar. O padeiro será ele.
Ele será o padeiro que vai servir você, a sua família, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê verá a glória dele. E diz ainda que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos um processo a seguir. Dentro desse processo tem enfermidades? Sim, tem enfermidades. Dentro desse processo vai ter calúnias? Vai ter calúnias. E por que isso? Porque você precisa conhecer Deus dentro de você. Passar pela calúnia, passar pela enfermidade, exaltando, não abrindo, e principalmente, por que Deus permitiu isso? É para tu crescer, infeliz. Abre a mente. Abre a mente, alarga as estacas. Toda situação que você tem passado, chama Deus para dentro da situação que Ele está, não vou falar louco, mas Ele está ansioso para te honrar dentro dessa situação. Da mão. 8 anos convivendo dentro da infidelidade. Chegava bêbado em casa, ela metia azeite na minha cabeça, nos meus pés. Tinha hora que eu acordava, estava chorando. Eu falei, louca. Humilhação. Mateus no colo. Uma bolsa do Mateus, a bolsa dela, 92 degraus. Amor, me leva na igreja. Eu falei, vai na fé. Era assim, ainda passa da igreja. Era assim o Satanás na minha vida. Mas olhe para cá. Passou pelo processo. Jesus fez dela uma vencedora. Jesus está ansiando para fazer de você um vencedor, uma vencedora nesta situação a qual você vive. Ele anseia fazer de você um vencedor. É a tua posição que fará a diferença. Se coloque de pé. Irmãos, mais 5 minutinhos. Tem algumas igrejas grandes, eu vou falar para vocês de cima para vocês me enxergar. Apesar da minha grande estatura. Tem alguns ministérios grandes, que é ensinado assim: para você participar da ceia, é só aceitar Jesus, e você já pode participar. Mas e o batismo? Não, é só aceitar Jesus, você já é de Cristo, para ter comunhão com Ele na mesa. Eu não concordo com isso. A Bíblia não fala nada disso. Até porque Jesus primeiro ele se batizou. E nós somos seguidores. E segundo, antes de Jesus subir, ele instituiu a ceia, que é a segunda ordenança. Ele diz: tomai todos, comei, em memória de mim. E por que eu não concordo? Eu não concordo porque eu aceitei Jesus, participo da ceia e continuo fazendo as mesmas práticas. Não houve mudança. Eu aceitei Jesus, mas eu não larguei as coisas mundanas. Então você não largou Satanás. Porque a palavra do Senhor diz, este mundo jaz do maligno. E você não pode servir a 2 senhores. É um. Eu não estou em condições de tomar ceia. Eu preciso de ajuda. Nos procure. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para encorajar você. Eu não estou aqui para comprar a tua briga, para comprar a tua causa. Eu não. Até porque Jesus já fez isso por você. Eu estou aqui para te instruir, mediante a palavra, o tamanho do amor pela tua vida.
Então não entre em conflito com o alimento que está sendo servido pela internet a respeito da ceia. Não entre em crise. Tenho dúvida? Procure o teu pastor. Procure a sua pastora. Nós estamos aqui para instruir. Eu vou orar por você. Curva a sua cabeça. Pai amado, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Do tamanho o poder que nós temos. O poder de decidir, Senhor. O Senhor derramou sobre nós. Não queremos, ó Pai, tomar as mesmas atitudes, Senhor, que Judas. Mas queremos sim, Senhor, andar pelos caminhos a qual a tua palavra diz que aquele que vim após o Senhor, carregaremos todos os dias da nossa vida a nossa cruz. Suportando, Senhor, a dor, para superar, Senhor, todas as dificuldades, ó Pai. Mas não abrimos mão da comunhão contigo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, quando sou caluniado. Te agradecemos, ó Pai, assim como os discípulos, ó Pai, te adoraram quando foram chicoteados. Porque se sentiram útil à tua obra, ao teu reino. Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, vem visitar o coração dos teus filhos, Senhor. Encorajá-los nas decisões, Senhor, a ser tomadas. Ter o conhecimento da tua bondade, da tua misericórdia. Ter o conhecimento, Senhor, que até aquela mulher pecadora, o Senhor o perdoou, Senhor. Ter conhecimento, ó Pai, que ali, cravado na cruz do Calvário, Senhor, aqueles homens, Senhor, colocando, furando ali o teu corpo com aquela lança, transpassando, Senhor. Ainda assim, o Senhor abre a boca e pede ao Pai para que perdoe, porque aqueles homens não sabiam o que estava fazendo. Derrama sobre nós, Senhor, essa autoridade, esse entendimento, esse conhecimento. Quantas situações, Senhor, nas nossas casas precisamos resolver, Senhor, mas a natureza humana quer sobrepor a nossa vida, Pai. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, em Gálatas vai dizer, ó Deus, que o Senhor derramou sobre nós o fruto do teu Espírito. Nos dá um entendimento, Pai, para exercer. Nos dá força, Pai, para sair dessa situação, Senhor. Encoraja o teu povo e a tua igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos apresentar o elemento pão no altar do Senhor. Aleluia. Pai querido e Pai amado, graça nós te damos, ó Deus, nessa noite. Obrigado pela tua palavra, ela foi lida, foi proferida, foi declarada e profetizada nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, para que possamos colocá-la em prática diariamente. Senhor, em unidade, na oração que o teu filho já fez por nós. Eu quero consagrar, Pai, o elemento pão diante do teu altar. Já não é mais o pão, mas é o teu corpo. Assim como eu toquei na mesa e o Senhor falou, é o meu corpo que está aí consagrado. Ai, é noite de cura, é noite de renovo, é noite de resgate, é noite de restauração. Quando teus filhos tocarem no pão, haja força nova como a águia. Quando teus filhos tocarem no pão, haja restauração. Haja, Senhor, fortalecimento espiritual. Assim como o Senhor alimentou Elias com força daquela comida. Porque o pão aqui, Senhor, simboliza e tipifica o teu corpo. Mas o pão também é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos alimentar através dele. E que nós venhamos ser revigorados, Pai, na unção e no poder do teu sangue e do teu
nome. Assim eu consagro, Pai, e libero a tua bênção na certeza que o Senhor é Deus, crendo, Senhor, até que o Senhor venha. Do mesmo modo, Jeová, eu apresento diante do teu altar o cálice. Senhor, não é mais um cálice de uva, não é apenas um suco produzido dentro de uma fábrica indo para o mercado, mas agora é o teu sangue, sangue esse carmesim, sangue esse redentor, sangue esse perdoador, sangue esse que purifica, lava, transforma, sangue esse que nos habilita na graça, sangue esse que nos cobre, sangue esse que nos liberta, sangue esse que nos protege, sangue esse que nos liga ao plano original. Senhor, aqui está o cálice da nova e da eterna aliança. Consagramos diante do teu altar. E quando teus filhos tomarem do cálice, porque o cálice fala do renovo, a vide, a uva, haja alegria no teu espírito. Toma os teus vasos neste lugar, toma os teus filhos neste lugar. É a nossa aliança contigo de casamento, é o nosso contrato de noivado, até que o Senhor venha. E que nesse cálice haja um renovo espiritual em níveis profundos. Assim eu consagro, na certeza que o Senhor é Deus. E eu abençoo a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, dê um brado de glória. Se assenta adorando. Podeis servir adorando ao Senhor. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo aconteceu entre a terra e o céu, o véu se rasgou. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Era eu condenado, era eu condenado, ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em... Hoje eu tenho vida. E disse Jesus na noite em que foi traído: esse é o meu corpo que é partido por vós. E disse Jesus na noite em que foi traído: esse é o cálice da nova e da eterna aliança.
Eleve o elemento pão. Irmãos, a profundeza do amor de Jesus por nós, ela é tão grande. Porque Jesus sabia que Judas iria trair. Ainda assim, ele eleva o alimento. E pedindo graças ao Pai, ele serviu Judas. Pecador, traidor. Somos todos pecadores e Jesus está olhando para mim e para você nessa noite aqui. Filho, o meu corpo. Filha, o meu corpo. Eu me alegro em ter comunhão contigo. Eu me alegro pela renúncia que você tem feito todos os meses para manter a aliança comigo. Jesus está dizendo: eu te encorajo nessa noite. Jesus está dizendo: eu me levanto contra os teus inimigos nesta noite pela tua posição de fidelidade. E tendo dado graça, ele serviu aos discípulos. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Podeis participar. Senhor, visita as nossas fraquezas. Visita, Pai, com a tua bondade e a tua misericórdia. Ainda que seja difícil, ainda que seja impossível, Senhor, cria, Pai, situação, meu Deus, para encorajar o teu filho, Pai, a tua filha, Senhor. Vem com a tua bondade, vem com a tua misericórdia nessa noite, ó Pai. Ó Deus, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, Senhor. A ceia, Pai, o teu sangue é para a remissão dos nossos pecados. Vem nos perdoar, Senhor, perdoa os teus filhos, perdoa a tua igreja, Senhor, a todos os dias, ó Pai. Semelhantemente, elevando o cálice e servindo aos seus discípulos, ele disse: este é o sangue da nova e da eterna aliança. Eu quero conjecturar aqui Jesus dizendo: esse é o sangue da minha e com a tua aliança. Era mais ou menos Jesus dizendo: me honra, porque eu tenho honra para ti. Podeis participar. Escandalosa me encontrou. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida. General de guerra. Alabarabashanda rabaisteka madarabai. Alabarabashanda rabadagayaste. Cordeiro de Deus, amigo fiel, alabarabashanda rabadai. Te adoramos,
meu amigo. Ele foi jogado Te adoramos, meu meu amigo. lugar. Hoje eu tenho Senhor da nossa vida. Ele Obrigado, Jesus, por esta ceia. É a nona deste ano, te adoramos. Temos vida em ti. Ah, Cordeiro de Deus, Messias desejado, poderoso na batalha, Yahvé, Hamashia, Yeshua, te adoramos, nosso Messias desejado, nosso amigo mais chegado que o irmão. Te adoramos, papai. Te engrandecemos, Yahvé. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Jesus, pelo teu resgate. Obrigado, Jesus, pelo teu favor, pela unção que desce nessa noite. Vai renovando, Senhor. Messias, Cordeiro de Deus, Príncipe da paz, poderoso El Shaddai, oh Rosa de Saron, lírio